Isso. Ver todo mundo um okzinho aí. Boa noite a todos. Começamos agora, chegamos à nossa live, nosso treinamento de produtos, né? Hoje, segunda-feira, dia 9, 8, 9 de fevereiro de 2026, tá? Lembrando que a nossa live fica gravada por aproximadamente de 20, vou falar 48 horas, 2 dias, fica gravado sim, que é a autorização que o prestador do Zoom me faz, tá? Mas lembre-se sempre, quem está chegando aqui pela primeira vez, essas aulas, elas não vão a gravação para o nosso WhatsApp, nosso grupo. Então, se você quer assistir essa aula para alguém assistir, precisa pedir para mim no privado, tá bem? Eu quero dar boas-vindas, boa noite a todo mundo. Tem gente que está chegando que eu não dei boa noite ainda. E dar principalmente boas-vindas para os novos empreendedores. Pessoas que estão chegando na Acmo, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando aí, é isso mesmo, Mônica. Muita gente nova, muito rostinho, muito nome novo aqui na minha tela. Isso me deixa muito feliz, né? Porque são pessoas que aceitou a oportunidade que a Acmo está abrindo para mais gente empreender, né? E ter o mesmo sucesso que muitos aqui nessa sala que já estão há meses e há anos têm tido, né? E é bom esses novos chegarem, depois a gente abrir para um bate-papo, conversa e perguntas, para esses novos empreendedores ver que a paixão Acmos não é só minha, né? A paixão Acmos é de muitos que estão aqui nessa sala, então eu falo com propriedade, porque muitos estão aqui realmente porque, assim como eu, são produto do produto, né? Eu vejo aqui Roseli, Sandra, Aninha, Maria dos Reis, né? Deixa eu ver quem mais que é produto. A Mônica, tem muitos depoimentos incríveis aí dela, de familiares. Então, Tâmara, então tem muita gente aqui com muitos resultados incríveis, já com o uso dos nossos produtos e a realização de sonhos através dessa empresa. Tá? Então, vamos primeiro para alguns recados. A gente vai para antes da gente partir para a nossa aula de produto. Então, enquanto eu dou alguns recados, se você ainda não está com papel e caneta na mão, corre lá buscar, ok? Por que tem que ter papel e caneta na mão? Porque mesmo que você já assistiu esses assuntos que serão tratados nessa aula, vocês lembram que sempre eu solto alguma informação que eu não falei em outras aulas. Então, é um pensamento novo, é uma informação nova, é uma dica nova, né? Uma visão nova de como ajudar as pessoas que você vai ouvir aqui essa noite, com certeza, tá? Está rolando uma promoção de combo de carnaval. Foi liberada essa promoção desde acho que sexta-feira, tá? Lógico que o carnaval, propriamente dito, começa na outra sexta-feira, que é dessa semana, mas a Acmo quis adiantar aí para a gente aproveitar e ter esses produtos para venda na sequência aí da semana, tá certo? O que é composto esse combo? Então, a gente vai aproveitar ele com 50% de desconto, mais um desconto extra, nos dando na venda desses produtos em conjunto ou aleatórios, vender eles de modo solto, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Eles nos dão cada produto ou combo todo mais de 100% de lucro, ou seja, 112%. O que ele é composto? Aqui eu já vou dar uma aula de produto, tá? Mas de modo rápido, para você analisar esse combo e saber oferecer os produtos que compõem ele. Então vamos lá. Ele tem 3 Pro Energy. Então vamos lembrar que o Pro Energy ele é um termogênico que entra no programa Cabole, ele faz parte do programa de emagrecimento. Porém, a gente trata com o ProEnergy, a gente indica o ProEnergy para celulite, para redução de gordura da circunferência abdominal. Isso significa
aquela gordura que causa risco cardiovascular, principalmente em homens, e esse acúmulo de gordura na circunferência abdominal vira ou também fica alojado ali colesterol e triglicéridos. Então, o ProEnergy é para esse tipo de pessoas que necessita diminuir a gordura visceral, que não é só a gordura aparente, mas também a gordura entre os órgãos, localizado no abdômen, que causa risco cardiovascular, né? Risco assim de infarto. Então, o ProEnergy ele ajuda a acelerar a perda dessa gordura. O ProEnergy também ajuda para diminuir o açúcar no sangue, porque ele tem picolinato de cromo, que é um mineral que ajuda a tirar à vontade a combustão do doce, fazendo a restauração do pâncreas. Então, ajudando a dar saúde ao pâncreas. Então, esse aí é o ProEnergy, gente. Vai indicar para celulite, para redução de medida, para baixar colesterol, para diabéticos, tá? Para despertar, para ter ânimo e energia durante o dia, para usar como pré-treino, para fazer atividade física. E aí vem a pergunta: podemos indicar para quem tem pressão alta? Sim, porém, em vez de tomar 2 cápsulas juntas, quem tem pressão alta vai tomar uma às 10 da manhã e uma às 4 da tarde. Tá bem? Se a pessoa vai usar só o ProEnergy como emagrecimento e ela não tem problema de pressão, ela vai tomar as 2 cápsulas 30 minutos antes da principal refeição, que é o almoço. Ok? O combo ele é composto de 3 reidrata. O que é o reidrata, gente? É um lançamento delicioso e eu vou dar uma dica de venda. Vou confessar que eu ainda não estudei esse produto. Eu prometo numa próxima aula dar uma aula completa do Reidrata. Mas o que é o Reidrata e qual vai ser o nosso público-alvo? Qual que já vai ser o meu público-alvo? Né? Do pouco que eu estudei o Reidrata. Ele é um isotônico, ele entra na hidratação do corpo no lugar do Gatorade. Né? Então, quando que as pessoas compram o Gatorade? Pessoas que praticam atividade física assídua, que há muita transpiração, como a corrida, o exercício da corrida, né? Que gasta muito energia calórica e precisa reidratar o corpo, por isso o nome, reidrata. E um público-alvo fantástico para a gente poder oferecer o reidrata idosos que tomam pouca água e pessoas pós-desidratação por causa de vômito e diarreia. Tá? Aí a pessoa, depois de muito vômito, diarreia, né? O idosinho que não se hidrata direito, aí não vai lá e faz uma água de soro com sal e açúcar. O sorinho, o soro caseiro, ele serve para hidratar. Mas a reidratação profunda, os eletrólitos que o corpo precisa para fazer a fixação de nutrientes, tem que ser um produto específico, não é só o soro caseiro, que aí é onde entra o reidrata, tá bom? É realmente um regenerador celular para pessoas com deficiência de hidratação, ok? Aí sabor tangerina e sabor limão, e a base dele é com água de coco, tá? Então você sente ali o sabor da água de coco com levemente sabor do produto que é limão ou tangerina. Ele é uma embalagem Ziploc. Eu vou pedir para o Flávio, deixa eu só baixar. Não vou baixar o volume não, tá? Eu vou chamar aqui mesmo. Flávio, pega lá no carro para mim o Reidrata no carro. Já vai pegar e eu mostro para vocês, tá? Tá dentro da mala de produto. O Reidrata, o isotônico, o novo. Tem o sabor tangerina e o limão. Tá, vamos lá. O combo ele é composto também do Protect Skin, do nosso protetor solar. Por quê? Porque nós estamos na época de carnaval, né? O pessoal precisa ir se proteger, sair nos carros aí para pular carnaval, é hora de vender protetor
que não escorre no olho, né? Fixação boa. Lembra que o nosso protetor é do tamanho família. E o Fresh Ice bucal. 3 Fresh Ice também, que é para o pessoal do carnaval aí, dá muito beijo na boca, né? Mas a gente sabe que a gente vende o Fresh Ice bucal para dor de garganta, bactérias bucais, né? Tosse. Esse é o combo do carnaval que está valendo essa semana com um preço extra. Próximo recadinho. Vocês estão atentos, né? Aí está até 31 de janeiro, mas todo mundo aqui sabe, se você não sabe, foi prorrogado. Moacir Diniz, nosso fundador, autorizou a prorrogação dos 50% de desconto liberado em todo o escritório virtual para todos os empreendedores. Então, nós estamos num mês que não precisa juntar 150 pontos para ter metade do preço. Se você quiser comprar um resveratrol, você consegue comprar com metade do preço. A notícia é muito boa, né? Então, vamos aproveitar o mês de fevereiro quanto antes e fazer nossas ativações. Outra campanha que continua é o Cadastro Empreendedor Iniciante. Então, continuemos a convidar novas pessoas, a apresentar a Acmos e a oportunidade desses novos virem consumir com a gente, vender com a gente e também duplicar esse negócio para mais e mais pessoas, tá bem? Como que a gente oferece o cadastro iniciante de R$ 100? Se a gente falar, aqui, peraí, deixa eu só pegar. Não está aqui. Chega luz. Que estranho. Era para estar junto com o Zion. E até o final da aula, o Flávio acha. Nem acabou. Aqui. Só um segundo. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz, gente? A gente fala para a pessoa assim, ó, que essa oportunidade, a pessoa vai escolher R$ 150 em produtos e vai ganhar já 30% de desconto, que é onde cai para cerca de R$ 100, tá certo? Então, a Acme montou para nós alguns combos sugeridos. Olha aqui um combo sugerido que dá ativação, né? Um chá seca a barriga, né? O chá de ir ao banheiro, o body tea, junta com ativa mais. Então, esse aqui é um combo para quem quer aí acelerar o metabolismo, tá? Esse aqui dá certo. Ele dá em torno de 150 menos 30%, R$ 100 de investimento. Não, isso aí não. Aí, outro combo, a K Hair Gummy, a gominha e um fresh bucal também dá. Ó, de 154 menos 30%, R$ 108. Outra sugestão, um shake com fresh ice também. Em vez de eu ativar mais o Carbofire junto com o Body Tea, viu? Olha um combo legal de demonstração, ó. O Gomage, o Lancreme, as embalagens estão todas mudando, viu, gente? Olha o Lancreme aí, a embalagem nova, tá? Então, fiquem atentos quando chegar as embalagens novas nos seus produtos e não estranhem. O Lancreme agora está com a carinha do Gomage, porém, está específico que é o Lancreme. Um Fresh Ice, o combo do Reidrata com Fresh Ice. Então, são vários combos sugeridos, mas é muito fácil. Se a pessoa pegar uma clorela, qualquer suplemento, mais um Fresh Ice, um creme dental, a pessoa já pode vir empreender com a gente. Por que também a Acme está dando essa oportunidade para novos virem? Porque, conforme apresentado nas últimas lives, esquece, amor, pode deixar. Conforme apresentado nas últimas lives, se você está aqui e não está sabendo, ou se você ainda não lembrou que o mês virou, no dia 3 de fevereiro, já entrou para todos os empreendedores que têm cadastros o seu bônus, tá? Por
porque voltou a se pagar 10% para todo empreendedor que estiver cadastrado, mesmo não tendo qualificação, tá certo? Não corre agora, não sai da live para ir lá olhar teu bônus, não. Se você não olhou isso antes, agora vocês vão ter que esperar acabar a live 9 horas, tá bem? Mas todo mundo que tem equipe, que tem cadastrado e que comprou mês passado, mês de janeiro, tem lá o seu bônusinho dentro do seu escritório virtual para você usar como dinheiro e fazer pagamento de faturas, tá bem? Então é hora da gente aproveitar o mês de fevereiro, dar oportunidade de bastante gente entrar com pouco valor ou com cadastro profissional, quem tem Instagrante, né? E para ter ganhos de 8 gerações, olha lá, 8 gerações, quem é o profissional, e já gerar bônus aí na virada do mês de fevereiro para o mês de março, ok? Então, depois que acabar a live, vocês correm lá e olham. O último recadinho que eu quero dar, depois eu dou porque aqui não entrou. Vou romper aqui o compartilhamento. Voltei aqui. Deixa eu só preparar aqui o último recado, que é um treinamento especial que a Acnos vai nos oferecer nessa quarta-feira ou amanhã. Hoje é dia 9, amanhã é dia 10. A gente já vai falar agora sobre nossa aula, tá? Tá? Enquanto está abrindo aqui. Renata, minha conexão caiu. Se você quiser voltar ao anfitrião. Eu acho que a minha. Deixa eu achar você. Moniquinha. Aqui. Aqui. Tá? Pessoal, o convite que eu vou fazer, então vai ficar assim, ó. Eu não achei aqui o slide, mas eu vou mandar para vocês no grupo um baita de um treinamento que a Valesca, nossa diretora de marketing, nos ofereceu para nos dar amanhã. Deixa eu ver. Dia 10 de fevereiro, às 19 horas. Então, marquem na agenda. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, treinamento de vendas com a Valesca, gerente comercial. Ela vai dar o treinamento de 8 passos de sucesso. Quais são os passos de crescimento dentro do marketing multinível e de vendas dos nossos produtos, tá bem? Então, vai ser um treinamento, deixa eu ver, pelo Zoom também. Não vai ser pelo canal do YouTube, porque é grupo fechado. É dado pela Acmos, mas vai ser grupo fechado, tá bem? Então, hoje ainda, na hora que terminar o nosso treinamento, eu vou colocar lá para vocês o convite. Amanhã, às 19, tá bem? Às 19 horas. O convite está escrito assim, ó. Seja bem-vindo. É com muita alegria que damos as boas-vindas a você que iniciou o seu negócio agora. Queremos caminhar juntos desde o começo para apoiar seu crescimento e sucesso. Nesse encontro, você vai conhecer os 8 passos essenciais para estruturar e desenvolver seu negócio com mais segurança e clareza. Conte conosco nessa nova jornada. Então, é muito gratificante receber essa preocupação e esse convite incrível da Acmos com os novos empreendedores. E se você é antigo de Acmos e ainda não fez o treinamento dos 8 passos, ou precisa recapitular, não perca, tá bem? O produto reidrata é esse aqui, ó, pessoal. Tá? O Flávio não estava achando, porque eu tô com algumas embalagens lá no carro escondido, e essa aqui já está aberta, porque eu já estou tomando, né? Quem esteve comigo aí no treinamento recente, pessoalmente experimentou, né? Antônia, Maria dos Reis, aí a câmera, e viu quão delicioso é o reidrato, tá bom? Vamos lá. Qual que é a proposta da aula, a necessidade da aula aqui hoje? A necessidade da aula hoje é que novos empreendedores estão aqui e existe aquela dúvida assim.
Actimos tem mais de 30 suplementos, né? E por onde eu começo a usar, hoje eu estou com uma briga com a lâmpada. Por onde eu começo a usar e como eu começo a indicar, né? Então, tem essa questão assim, Actimos tem produto para queda de cabelo? Tem. Actimos tem para o intestino preso? Tem. Actimos tem para menopausa, para TPM? Tem. Actimos tem para rachadura dos pés? Tem. Actimos tem para doenças que vocês podem, o cliente trazer para vocês, como doenças autoimunes, né? A fibromialgia, síndrome de Hashimoto, lúpus, né? Doenças no intestino, colite, diverticulite, colo do intestino irritado, né? Então, assim, ó, a gente tem dentro da acne tudo que a gente pode indicar específico para aquela patologia. Lembrando que as nossas indicações não são medicamentos, tá? Então, vamos aprender a criar o hábito de usar a palavra suplementos ou nutracêutico. Da onde são essas palavras? Por que os nossos produtos levam esses nomes? A palavra suplementos é porque eles contêm nas embalagens o que suplementa o nosso prato de refeição. Então, o que deveria estar na nossa refeição são as vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, e o nosso prato de refeição está pobre e não tem isso. Então, a gente toma o quê? A gente toma suplemento. A gente suplementa o nosso organismo, a nossa saúde, para dar o quê para nós e para os nossos clientes? A prevenção e não a remediação. Porque quando o cliente ele cai no remédio, para que serve o medicamento tarja vermelha? É necessário? Sim, gente. A gente não está aqui, nenhum empreendedor da Actimos, para tirar medicamento de ninguém. Quem vai tirar ou diminuir os medicamentos controlados que você ou que os seus clientes usam o resultado da melhora desse paciente através de exames laboratoriais e um médico que vai ver esse resultado e vai fazer a diminuição. Mas aqui nunca nenhum de nós vai dizer para um cliente nosso, usa o bracelete, toma o resveratrol, que a tua pressão vai normalizar. Vai. A gente sabe que vai. Mas quando normalizar a pressão e essa pessoa voltar ao médico, é o médico que vai fazer a diminuição do medicamento controlado, tá? Ou diabetes. Mas agora eu estou fazendo a medição, furando lá meu dedinho todos os dias, e a minha diabetes está controlada. Ótimo, a Actimos te causou isso? Leva a sua situação, o seu novo modo de vida agora, né? Esses resultados positivos a seu médico, para que o seu médico faça a diminuição dos medicamentos. O que a gente sabe, então? Que quando a pessoa ela cai numa necessidade de medicamento, vai só remediar aquele problema de saúde. Porém, quando ela começa a suplementar, quando ela coloca um bracelete de proteção eletromagnética, de anti-inflamatório ali no corpinho dela, o corpo ele vai reagir mais positivo ao uso daquele medicamento. Então, o que aquele medicamento controlado tinha um resultado no corpo, cerca de 40% a 60%, agora, com o corpo saudável, sem inflamação e protegido contra a poluição eletromagnética, o corpo vai ter aproveitamento de 100% daquele remédio. E quem vai diminuir ou quem vai tirar é o médico, não somos nós, tá? Então, é isso que é o suplemento. O suplemento, ele dá ao corpo o que o corpo precisa, que o prato de refeição não tem. Ele suplementa a nossa saúde.
Outra palavra que pode ser usada é nutracêutico. Vocês também podem ouvir isso, ou falar assim. Nós somos uma indústria do bem-estar que temos nutracêuticos. Então, o que é? Ó, produto que nutre fazendo o papel de farmacêutico. Então, são produtos que vai fazer um papel de medicamento, de remédio de farmácia, porém, através do quê? Da nutrição. Por isso, eles são chamados de nutracêuticos, tá bem? Então, o que acontece? Vamos lá para como que a gente começa a fazer as indicações. Hoje, a gente vai aprender um geral inicial. Aí, a partir das próximas aulas comigo, aí a gente vai pontuar, então você não perca, e da tua equipe, quem perdeu essa aula, pede a aula gravada e mande assistir. Porque aí nas próximas aulas comigo, não com a Acmos, tá? Mas comigo, Diamante Renato, nós vamos diretamente. Pronto, a gente falou geral na primeira aula e depois a gente vai para assim. Cabelo, pele e unha. Então, o que nós temos? Isso, por isso, por isso. Emagrecimento, o que a gente tem? A gente tem isso, por isso, por isso, por isso. Para diabetes, o que a gente tem? Isso, por isso, por isso. Para pressão alta, para doenças autoimunes, para dor, tá? Então, por que essa aula ela é um geral? Olha só, você vai entender. Vamos à origem das patologias, as origens das doenças, as origens das reclamações, né? Infelizmente, que ocasiona com as pessoas. A origem, ela se dá a um corpo sujo. E, principalmente, que a quantidade dessa sujeira leva a processos inflamatórios. Então, toda reclamação, ela é causada por um corpo extremamente inflamado. Como que a gente suja, como que o ser humano intoxica, como que o ser humano inflama o próprio organismo? É fácil. Comer alimentos embutidos, industrializados, alimentos que você pega no rótulo, vai no mercado, a hora que vocês vão comprar industrializado, tudo que é industrializado não é bom. Mas se vocês olharem no ingrediente e ele tiver mais que 3 ingredientes, ele não é um alimento nada bom para a nossa saúde. Principalmente se ele tiver ali acidulantes, corantes, né, gordura, produto trans, né, tem aquele pezinho lá. Então, esse é um veneno, tá? Então, produtos industrializados, embutidos, os agrotóxicos dos alimentos, né? Então, não é toda vez que todo mundo, muito raro, consiga fazer a higienização, a asepsia dos alimentos, colocando de molho na água sanitária, ou ativos específicos para limpeza, para tirar os agrotóxicos, né? Então, infelizmente, acaba passando ali um tomate sem tirar, sem lavar corretamente, os morangos, né? Quer ver outra coisa? Morango e pimentão, tá? Aqui em Teresina, Piauí, usa muito pimentão, pimenta de cheiro. É um dos alimentos mais conservadores de agrotóxicos, né? Assim comparado ao morango. Então, como a gente não consegue todo mundo fazer a asepsia completa, é uma forma que as pessoas se contaminam também. Nós contaminamos nosso organismo com o flúor do creme dental, o alumínio de tanto arear panelas, o alumínio do desodorante. A gente contamina o nosso corpo também com os medicamentos controlados. Por quê? Porque o que é medicamento controlado? Ele é um acúmulo de metal pesado. Ele é um ativo sintético. E ele se torna no corpo um metal pesado, que agride a saúde do nosso organismo também. Ele é necessário para tal coisa. Vou dar um exemplo. Quem aqui faz uso do Sina da vida? Simvastatina, rovastatina, tá? Então, esses medicamentos... Pode falar, Mônica. Esses medicamentos, eles são para colesterol.
Aí a pessoa foi indicada pelo médico, usa esse medicamento para colesterol, mas aí começa a dar dores nas articulações. Por quê? Porque ele é um metal pesado que afeta o fígado e aí vai provocar dores nas articulações. Então, o uso controlado de medicamento também causa inflamação no corpo. Olha só um processo muito comum, algumas reclamações muito comuns que vocês podem encontrar. A cliente reclamar de queda de cabelo, está tendo muita queda de cabelo, né? A queda de cabelo, ela pode ser provocada por dois fatores. A primeira, que é claro e óbvio, que é a quantidade de inflamação nesse corpo, de toxinas, de sujeira. E a segunda é a falta de nutrientes. Então, aí, às vezes, faz um exame laboratorial lá, a beta baixa, a vitamina D está baixa, a vitamina C, que é as antioxidantes, a vitamina E, que é a rainha dos antioxidantes. Então, vai dar queda de cabelo. Mas você sabe por que essa pessoa tem queda de cabelo? Aí você pergunta para ela assim: você usa algum medicamento diário? Falar controlado, as pessoas até se dão. Você usa algum medicamento que todo dia você tem que tomar? Ah, eu tomo simvastatina. Ah, eu tomo da pressão. Ah, eu tomo da diabetes. É claro que essa pessoa vai ter queda de cabelo. Porque, tá vendo? Então, como que a gente vai fazer a indicação, por exemplo, da biotina diretamente, se a gente não tirar essa inflamação do fígado dela? Tá certo? Então, ela toma, por exemplo, Puran, hormônio do hipotiroidismo. A gente não vai tirar o Puran. Só que a reclamação da queda do cabelo lá, talvez seja também, além do acúmulo de sujeira no corpo de toxina, a questão do uso controlado de medicamentos. Quer ver outra pergunta que vocês devem aprender a fazer com as pessoas? Primeiro, então, dica, usa medicamento controlado? Essa pessoa precisa de anti-inflamatório, que a gente vai falar qual o produto. Outra pergunta, vocês têm que fazer. Já fez algum exame e sabe se você tem gordura no fígado? Tem muita gente que sabe que tem. Às vezes ela fala, ah, não sei, mas eu tenho colesterol. Então, tá? Terceira pergunta que vocês têm que aprender a fazer. O intestino vai no banheiro todos os dias? Evacua facilmente ou tem dificuldade? Aí é onde a gente descobre, né? Ixi, eu fico 2 dias sem ir no banheiro. Fico uma semana, fico 10 dias. Aí lascou mesmo esse organismo, né? Tá todo intoxicado, todo enfesado mesmo. E ainda se a cliente falar assim, aí eu vou no banheiro todo dia, uma vez por dia eu vou. Aí eu pergunto, a quantidade que sai é referente à quantidade que você come? Ai, eu acho que não, acho que deveria evacuar mais. Pronto, ó, a gente já sabe que tem motivo dela estar com uma patologia, de uma queda de cabelo, dela estar com dores no corpo, dela estar com dificuldade de emagrecimento, dela ter já um laudo de uma doença autoimune, tá? Então a gente já conseguiu investigar aí vários fatores. Então, desses principais fatores, o que mais afeta, ou aliás, o que totalmente afeta a inflamação no corpo do ser humano, devido àquele monte de fatores errados que as pessoas consomem, né? É o fígado e o intestino. Então, se falando do intestino primeiro, falando nisso, Flávio, pega uma cabore para mim. Pega uma cabore para mim. Se falando do intestino. Aí, em cima da geladeira, o aberto mesmo. Se falando do intestino. Vocês sabiam que o intestino, ele é um dos principais órgãos, ele deveria fazer a absorção de 80% dos nutrientes. As paredes do intestino foram criadas por Deus de modo muito inteligente a fazer a absorção, esse movimento, para duas coisas. Para o movimento peristáltico, que é a saída das fezes, e nesse movimento ela faz a absorção dos nutrientes que estão saindo ali pelas fezes. Que é isso? Virado aqui, você tirou o vento, né?
E aí o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo, fica dias sem evacuar, ou acha que até está evacuando a quantidade correta e não está, gente, pensa o seguinte: a hora que as paredes do intestino grosso faz esse movimento para fazer a absorção de nutrientes, e a pessoa se alimenta errado, não usa nenhum suplemento, nenhuma vitamina, nenhum mineral, e ainda come errado, o que isso aqui vai estar absorvendo e jogando lá no sangue? A água suja de cocô. Porque não tem, o intestino não tem fibra, o intestino não tem água limpa, o intestino não tem nutrientes, vitaminas, minerais, o intestino tem metal pesado, o intestino tem agrotóxico, o intestino tem alumínio, tem cloro, tem flúor, né? E aí realmente vai ter patologias, vai ter doenças autoimunes, vai ter queda de cabelo, vai ter dificuldade de emagrecimento. Por culpa de quê? Lá do intestino. Nossa, né? Nossa. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a primeiro terem dois pontos de visão: o intestino e o fígado. Por que o fígado? Porque o fígado, todo mundo sabe que ele é produtor de energia. Então, estou sem energia, estou cabisbaixa, estou fadigada, estou cansada, não tenho força para nada, não tenho ânimo, não tenho energia. Renata, me vende uma B12. O Right Now tem ginseng e ginkgo biloba. Você acha que vão resolver, gente? Vai camuflar. Então, o que eu estou ensinando para vocês é o seguinte: a gente vai vender biotina para o cabelo? Vai. A gente vai vender colágeno para a pele? Vai. A gente vai vender termogênicos do acabório para o emagrecimento? Vamos. Vamos vender o ômega 3 para baixar o colesterol? Vamos também. Mas se a gente não fazer, ou centralizar, conscientizar as pessoas de que tudo se começa com limpeza, detox e desinflamação, o resultado vai vir, mas vai demorar mais tempo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vender diretamente colágeno, biotina, tá tudo bem. Mas se você levar a informação de que é melhor ela limpar o organismo, detox no organismo, desinflamar esse organismo, o que vai acontecer? Os outros suplementos que você vender vai dar mais de 100% de resultado. Porque já com esse processo de limpeza do organismo, todo o resultado que ela queria alcançar já vai começar a alcançar, tá? Então, qual é o principal aí produto que a gente vai indicar? Né? O carro-chefe, igual a gente tem, qual é o carro-chefe para dor? O doutorzinho, né? O nosso Dr. Fit. Esse é o chefão da dor. Não tem quem discuta, né? E aí, quando a gente fala assim, o que é o bonitão para a pele? É o Ionze. Qual que é o bonitão, chefão da linha para limpeza de tudo? Para detox, anti-inflamatório? Então, vocês sabem. Clorela, certo? Então, vamos lá. A clorela, gente, é uma anotação. Ela é uma alga marinha de água doce, tá? Fechou o seu áudio, Renata. Só fui dar um recado aqui que eu lembrei com o Flávio. Então, a clorela, ela tem a função de fazer várias coisas no organismo. A clorela, ela vai desintoxicar, ela vai desinflamar, ela vai dar nutrição. Então, como que ela age? Lembra que a gente falou lá do fígado e do intestino? Então, a clorela, ela tem um papel. Ela é uma alga que a gente poderia comer, mas como ela tem um processo muito dificultoso de manuseio, ela chega até as nossas mãos em formato de cápsula, né? Em formato de transferido em pó,
e colocado em cápsula. Então, quando a gente está tomando a clorela, a gente está como se alimentando o nosso organismo ou comendo a clorela, tá? A clorela vai pegar primeiro, ela é o único alimento que Deus criou que vai fazer a função quelante. Então, ela quela, ela junta, ela gruda, ela chupa, ela absorve para ela tudo que não presta no organismo, principalmente da onde? Do fígado. Então, quando o fígado está doente, ela vai fazer o processo de limpeza, de desinflamação, e o fígado, ele é o único órgão do nosso corpo que ele faz o quê? Ele regenera novo. Né? Lembra que nem diz que o rabo da lagarta, né? Cortou, nasceu. Então, o fígado, ele tem esse processo de regeneração e voltar a funcionar ativo, saudável de novo. Agora, pensa no teu fígado, na tua idade que você está. O que você já fez com ele nesses anos todos? E nunca colocou uma visão especial para o coitadinho do teu fígado. E está aí reclamando de várias patologias, com falta de energia, com falta de disposição, tem fígado que aguente não. Então, a clorela, ela vai fazer essa limpeza, esse detox no fígado. Ao mesmo tempo, ela tem a clorofila, que é essa cor verde da alga, né, da própria clorela, que é um anti-inflamatório do fígado, para restaurar e dar saúde a esse fígado novamente. Aí, o que a clorela faz? A clorela, ela é rica, ela mesma é rica em fibra. Ela é fibra, ela contém fibra. Então, ela pega tudo que ela quelou no fígado e joga nas fezes e ajuda no funcionamento intestinal. Por isso que tem gente aqui nessa sala que esses dias mesmo, com 2 cápsulas de clorela, já teve um bom funcionamento no banheiro, né? E quem usa contínuo sabe disso. A regularidade que a clorela também causa na questão da evacuação. Mas não é uma evacuação comum, né? É uma evacuação necessária. Por quê? Porque a clorela, ela tem a fibra para funcionar o intestino, né? E a clorela, ela é fonte de anti-inflamatório da clorofila. Então, ela ajuda na desinflamação, na limpeza do intestino e na desinflamação desse intestino também. Então, quem precisa que tem problema no intestino, quem precisa tomar clorela? Quem tem colite no intestino, diverticulite, cólicos, tá? Colo do intestino irritado. A clorela, de modo natural, vai fazer uma ação de cicatrização, de anti-inflamatório. Eu falo, por exemplo, o meu mesmo, né? Quando a clorela não existia na Acnos ainda, eu sofria de muitas cólicas intestinais, que através da colonoscopia eu descobri uma colite, que é uma inflamação com 3 centímetros de diâmetro no meu intestino, causado por excesso de alimentação a vida inteira de pão, de pão com manteiga ou margarina, né, na infância e na juventude, e leite com chocolate. Então, eu criei uma colite, uma intolerância pelo uso de muito tempo contínuo de trigo e lactose. Isso talvez não seja só o meu caso, mas o caso de muitos aqui nessa sala. Então, o acúmulo de 2 alimentos inflamatórios por muitos e muitos anos me levou a uma doença, a uma inflamação, uma ferida no intestino, que muita gente aqui tem e não sabe, mas vive com cólicas. Aí, hora o intestino tranca, hora o intestino solta demais, hora dá muitas cólicas intestinais, e só vai conseguir descobrir quando fizer uma colonoscopia. Ou esquecer que existem sintomas ruins quando começar a fazer uso regularmente de clorela, diariamente. Para quê? Para que dê ao seu intestino saúde para ele de volta. E cicatrização nesses problemas intestinais. Então, a clorela vai fazer isso. Nós estamos falando que a clorela está fazendo um processo anti-inflamatório e detox no organismo. Só que ela também é rica em todos os nutrientes que o corpo precisa. Então, quando esses nutrientes
eles caírem no intestino, que ela própria está ajudando a limpar e purificar, opa, agora sim as paredes do intestino têm força para poder absorver o que presta, o que é saudável, o que está saindo ali nas fezes, que é os nutrientes da clorela. Então, agora sim, né? Aí vai poder absorver coisa boa e não água de cocô. Então, o que vai absorver? Vai absorver vitaminas, minerais, que a clorela tem, maior fonte de ferro, maior fonte de B12, maior fonte de proteína, maior fonte de triptofano, o hormônio da alegria. Gente, consegue entender por que a gente consegue melhorar uma patologia de depressão usando clorela? A pessoa deprimida, ela já tem um laudo de depressão, por diversos fatores que os médicos não falam. Mas aí a gente sabe, ó, o fígado está sem energia, não tem nutrientes nesse corpo, não tem vitamina D, não tem B12, não tem ferro, não tem ferritina, né? Não tem, o corpo dela doente, não produz serotonina, que é o hormônio da alegria, nem melatonina, né? E aí, o que a clorela vai fornecer a essa patologia da depressão? Um corpo saudável, um corpo nutrido e um corpo com condição de dar a ela a produção da serotonina, que é o hormônio da alegria, e da melatonina, que é o hormônio do sono reparador. Isso tudo num suplemento, na clorela, né? Então, é como eu cheguei aqui agora em recente de volta, né, em Teresina, e já avisei minhas duas franquias aqui do lado. Meninos, abasteça de clorela, porque a minha equipe, né, você que está chegando agora já vai fazer parte disso, mas os antigos aqui, ó, mudou a clorela, a vida de muita gente. Eu vou abrir para depoimento daqui a pouco, tá? Mas ainda falando do intestino, quando a pessoa tem o intestino muito preso, aqueles casos que ficam 5 dias sem evacuar, ou precisa criar regularidade, tem mulheres que evacuam, gente, só no período menstrual. Meu pai amado, pensa a irritabilidade que essa mulher vai ficar, a pele seca, cheia de acne, o cabelo caindo, raiz oleosa, ponta do cabelo tudo seco, unhas quebradiças. Não há corpo de humano que aguente isso, não, tá? E tem muita gente assim. Aí o que a gente vai propor? O chá Boreti, né? Então, lembrando que o Boreti, ele pode fazer uso diário de uma pequena medida de uma xícara de água e uma colher de chá. Ó, uma xícara de água, uma xícara de chá de água e uma colher de chá da erva. É só isso, é uma embalagem que dura muito tempo. É o suficiente para fazer o intestino criar regularidade sem problema. Sem problema de tipo? Sem dar diarreia, sem dar cólica, é, sem ter que passar por apuro onde estiver, né? Muita gente aqui já aconteceu isso, já aconteceu comigo também, mas se a gente guiar nossos clientes para manter o uso, pelo menos uma Com xícara. licença, Renata. Oi, Rose. Como é o nome do chá? Boreti. Poriti. Isso. Body, que dá a palavra em inglês, né? Que está escrito body. E o ti, Uhum, chá, né? Então, uhum. tá? A pronúncia assim. Mas não precisa ser corretamente, é body tea, é o chá, como diz aí meu amigo Paulo, o chá seca a barriga, né? Porque seca mesmo, não seca, gente? Limpa tudo, não limpa? Olha lá, a Maria dos Reis, né? Então, limpa para valer. Quer ver? Já aproveitando, Maria dos Reis, aí que já tem depoimentos incríveis na saúde dela. Posso dizer assim que no ano passado ela foi campeã de venda de Boreti aqui em Teresina, né? Ajudou muita gente da família dela, muitos clientes. Vocês, abre aí o áudio para nós e conta para nós um pouquinho a tua experiência do Boreti aí,
Tá Na liberado. esse chá, ele realmente, ele é muito importante para a gente, né? Para todas as pessoas, independente se a pessoa às vezes até tem, se ela, mesmo que ela tenha o intestino normal, mas é importante usar um pouquinho, porque ele ajuda não só no nosso organismo como um todo, né? Então, na minha família, tem algumas das meninas, da minha nora e minha filha mesmo, que uma, ela estava tentando resistir a não usar, né? Porque embora ela realmente tinha um problema sério, tinha, eu digo assim, tinha porque hoje ela normalizou. Mas aí, com muito jeito, eu explicando a respeito do chá, ela resolveu tomar. E ela se deu tão bem que depois disso ela já foi o cadastro da mãe dela para ela ficar comprando também junto com a mãe dela e tá vendendo para a família, os parentes da mãe dela, esse chá, porque e todo mundo que estão usando fala muito bem e é um passando para o outro. E eu tenho vendido bastante ele, né? Porque todo mundo que sabe, eu já tenho vendido para a pessoa e diz, olha, meu, eu vou falar que tu tá vendendo um chá que é muito bom. Aí já passaram a chamar um chá santo, né? Porque realmente ele faz efeito imediato na pessoa, né? Então, tem sido bem sucedida na venda desse chá. Também, né? A pessoa ela tá tantos dias sem evacuar, e aí quando a gente promete um chá para fazer isso, por mais que a gente ensina a fazer, a embalagem aqui, gente, é 1 litro de água, uma colher pequenininha, mas ninguém acredita nisso. Vai lá e mete colher, É, né? E acaba dando um desarranjo aí no começo, mas aí cabe a você, empreendedor, explicar a medida e a dosagem correta, porque usando a medida e a dosagem correta, além dele render muito, ele não tem semi, então não leva provocadores, tá? Provoca porque a pessoa usa uma medida maior que necessária. E outra, às vezes é compreensível, que a pessoa está com tantos dias sem evacuar, que ela quer mais que evacue logo de uma vez. Mas que o objetivo uhum, do Boriti é fazer a regularidade do intestino, sem viciar o intestino, entendeu? É fazer o intestino, por exemplo, a pessoa só consegue evacuar usando medicamento, lactopurga, né? Esses laxantes aí, de sintético. Então, a pessoa provoca que o intestino ele não faça mais o movimento. Aí ele fica esperando lá o remédio, aí toma o remédio e aí as fezes saem. O intestino não quer trabalhar mais. Então, a ideia do boletim é fazer da saúde esse intestino de novo, principalmente associado com a clorela, tá? Fazer o intestino criar regularidade com o movimento dele, para expulsar as fezes. E usar a clorela junto, que é fonte de fibra, anti-inflamatório, melhor ainda, tá certo? Lembrando que o chá ele também tem a amora. Então, para nós mulheres, é muito bom na questão dos hormônios, tá? O maracujá, junto com a laranja, amarga, que ajuda no trato digestivo também. Então, a melhor indicação, tá? A melhor indicação, não é regra, é uma xícara quentinha ou morna após a principal refeição, que é o almoço. Ou se janta, depois da janta também, mas pode fazer ele gelado e tomar ao longo do dia. E falando da clorela, nada combinado, mas Roseli, se você estiver me ouvindo, Roseli Zucco, a Roseli Zucco é uma das maiores consumidoras de clorela dessa sala. Não sei se ela possa estar aí, se ela está me ouvindo, né? Oi, oi. Roseli, eu acho que você põe clorela no meio do pão. Conta por que você defende tanto a clorela e você indica a clorela para todo mundo. Na verdade, nós já tínhamos o costume de consumir clorela antes, né, que a gente vinha da Nil, lá de uma outra empresa, né? Como agora apareceu a Acmos, que a qualidade está boa também, daí tá assim. Não, daí não sei se é aquele caso da minha irmã, né? Que daí, ó, agora ela fez outro PET scan, mas assim, nessa altura a gente pensou que a gente já estaria com um caso complicado dela, que ela tem no
no pulmão, né? Diagnosticou. E daí ela tá pegando direto clorela aqui comigo, que daí ela pegou uma lemoa lá do Paraguai que indicou, mas ela se eu consegue no Brasil, pega no Brasil, né? Daí quando ela começou, que eu daí naquilo que eu entrei na Aquas, daí agora ela tá pegando, daí direto comigo. Daí nós já tínhamos o costume de usar a clorela antes de eu entrar na Acnos, e agora tá todo mundo, eu compro bastante, você bem que sabe disso. O que eu mais pego ali é clorela, que é o que a gente... É, então, Obrigada. Porque assim, ó, a Roseli, ela foi uma fonte de incentivo para mim, porque eu tinha o meu depoimento de clorela, né? Vocês, a grande maioria que sabe que eu passei por 6 quimioterapias injetável, eu não fiquei careca, até explico isso para vocês o porquê que a clorela impediu. E nesse período que eu estava em tratamento, foi quando eu reencontrei a Roseli. E quando eu falei para a Roseli que nós tínhamos agora a clorela, gente, ela falou: pronto, é aqui que eu quero ficar mesmo, porque ela já estava em busca de outros produtos da Acne que ela já conhecia através de mim no passado. E aí a clorela agregou. Por quê? Porque a Roseli já tomava clorela há muitos anos. Então, é legal vocês saberem que clorela não é algo novo. É algo novo na Acne, que está na Acne há 4, 5 anos. Né? Mas no Brasil ela está em torno de 10 anos. E no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, ela já é consumida há mais de 60 anos. Tá? A clorela é um alimento da NASA. Os astronautas eles são obrigados a consumir clorela no espaço, porque lá eles não comem carne. E aí a clorela é a maior fonte de proteína e B12, e ferro. Então, eles precisam desses nutrientes para ficar tanto tempo sem o consumo de carne, tá certo? Então, não tenham medo de indicar clorela. Quando eu falei a respeito da queda do cabelo, o que acontece é assim, ó. O que dá a queda total do cabelo é um fígado inflamado, é um corpo doente, tá? Então, quando uma mulher, na minha idade, com mais de 40 anos, 45, né, nessa fase, chega lá na quimioterapia, é uma mulher jovem ainda, ela tá saudável, ela tá bem, só que não sabe que o fígado, ele tá comprometido por causa daqueles fatores. Aí, quando ela recebe uma bomba de um metal pesado, que é a primeira quimio injetável, aonde que vai isso? Né? Vai lá além dos rins, vai lá para o fígado. É o fígado que vai fazer a filtragem para purificar. Junto depois de passar pelos rins ainda, coitadinho dos rins, né? E aí a pessoa está inflamada e não sabe disso, cria uma doença inflamatória chamada alopécia, que é a queda brusca do cabelo, que é a queda de mecha. E aí não dá certo, né? Ficar com aquele monte de bola, aí vai lá e acaba passando a maquininha mesmo e raspando, e com o tempo percebe que aquelas bolas aumentam, e é onde, no período de meses de quimioterapia, ela fica um período realmente sem fios na cabeça. Por que que eu não tive o processo inflamatório da alopécia? Porque o meu corpo estava desinflamado, porque o meu fígado estava desinflamado, porque o meu intestino funcionava. Então, o que a gente vai estar propondo aqui para as pessoas não é a melhora total de todas as patologias que vier na tua mão, todas elas, queda de cabelo, doenças autoimunes, dores agudas no corpo, pele manchada, pele acneica, rachadura nos pés, ácido úrico alto, falta de nutrientes no corpo, anemia, né? Hemorroida. O Flávio fez um gesto aqui para me lembrar da hemorroida. Ele não fez aqui na tela. Né? Hemorroida. Gente, como chama aqui no meio dos dedos? Frieira no meio dos dedos. Gente, isso aqui é um corpo inflamado, super inflamado. Entenda, principalmente nós mulheres, que a gente consegue identificar a inflamação muito fácil. A gente sente o corpo literalmente inflamado, inchado. Sabe aquela sensação de peso?
é um processo inflamatório. Então, quando a pessoa entra no processo de desinflamação, o corpo ele perde peso na balança, mas nem é gordura que perdeu, é a desinflamação. Aí sim, o corpo a gente vai colocar ali a biotina, o colágeno, tá? Os outros suplementos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Antes da gente encerrar, ainda quero falar de dois produtos que é extremamente importantes nessa aula. A gente falou da clorela, que tem um processo completo em tudo, mas outro anti-inflamatório poderoso, que todo mundo que sabe, que toda pessoa acima de 35 anos precisa fazer uso, seja homem, seja mulher, é o ômega 3, certo? O ômega não é só o ômega da mulher. O ômega é um ômega vegetal da linhaça Primula e borragem, que ele é um ômega vegetal. Então, ele é também fonte de ômega 3 e ômega 6 para o homem e para as pessoas veganas, para as pessoas que não querem ômega 3, mas não fazem consumo de animal, de peixe, tá? Então, nós temos aqui uma fonte, os dois são fonte vegana, porque a clorela é alga marinha e o ômega é ômega 3 e 6 vegetal, da linhaça Primula e borragem, tá? Ambos também as embalagens sem glúten e sem lactose, tá? Essa é a grande maioria das nossas embalagens, né? Tudo já reformulado para todas as pessoas poderem usar e a gente vender sem medo nenhum. Então, ômega 3, no caso nosso vegetal, é fonte também de ação anti-inflamatória, tá? Porque o ômega 3, ele limpa. Lá, já tem depoimento lá, ó. Embaixo, não sei se é aqui. O som fica normal. Então, o ômega 3, ele limpa os canais do coração e cerebral. Ele ajuda na má circulação do corpo. Então, quando ele faz esse processo de ativar a má circulação do corpo, das pernas, ligado às veias principais do coração e do cérebro, o colesterol, ele é para tirar o risco cardiovascular e cerebral. O ômega 3 é fonte de baixar o risco de infarto e derrame, tá? Principalmente pessoas que têm gordura visceral, que é o acúmulo de gordura que vira o colesterol. Então, o ômega 3 também, assim como clorela, ajuda a baixar esse acúmulo de gordura, desintoxicando e desinflamando o corpo. Então, hoje a aula não é específica do ômega 3 para a mulher, tá? A gente está falando de fonte de ômega 3 e falando de ação anti-inflamatória no corpo, para desintoxicar e desinflamar. E um último produto que eu ainda tenho que falar hoje é o resveratrol. Então, o que a gente promete no corpo? A gente promete no corpo limpeza, né? Desinflamação, fortalecimento, nutrição, que a clorela faz isso, o ômega 3 também faz, e fortalecimento das células. O que a gente indica para as pessoas fortalecerem as células, deixarem a célula fortinha, né? Ou limpar a célula e deixar ela mais saudável. O coenzima também, mas eu deixo o coenzima para falar numa posterior aula, tá? O específico a gente vai falar de resveratrol. Eu vou resumir o resveratrol para você entender e explicar para as pessoas de modo fácil. O resveratrol, ele não entra como nem anti-inflamatório, nem detox, nem nutrição. O resveratrol, você sempre vai dizer que ele é antioxidante. E nós precisamos para combater as patologias e evitar doenças. Como? Quando a gente pega uma maçã, descasca a maçã e põe ela em cima da mesa, em contato com o oxigênio, ela fica preta. Então, nós também, ó, por respirar o oxigênio, a gente também danifica as nossas células internas. A gente também oxida por dentro. A gente também adoece
as nossas células, a gente também nos envelhece por dentro, porque a gente respira oxigênio, tá? Agora, se a gente pega a maçã, descasca ela e coloca num copo de suco de laranja, vitamina C, antioxidante, ela vai demorar muito mais tempo para oxidar, para ficar preta. Então, o que a Acmos propôs com o lançamento antigo já, tá? Não na Acmos, mas é um ativo antigo conhecido, que é o resveratrol tirado da casca da uva roxa. Ele é o antioxidante mais poderoso que existe. Para o quê? Para regenerar, para rejuvenescer, para fortalecer as nossas células, seja ela dos órgãos, todos eles, inclusive do cérebro, e as células da pele. Então, ele também é anti-envelhecimento. Mas como ele fortalece as células, ele entra no tratamento especial do coração, do pâncreas, do sistema linfático do corpo. Então, ele é para o coração, para diabetes, para pressão alta, tá? Mas ele age como anti-inflamatório para isso? Não, antioxidante. Então, lembra que a gente pode, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, pessoas já apresentam problema, arritmia no coração, válvula entupida, angina. O que a gente indica? Clorela com a função do clorela. O ômega 3 com a função do ômega 3. E resveratrol com a função de resveratrol. Tá? Cada um tem a sua função no organismo específica para promover ao corpo da pessoa uma vida saudável. Beleza, gente? Chegamos ao final, ultrapassamos um pouquinho a nossa aula, mas como tem muita gente nova e a gente fazia tempo sem falar sobre esse assunto, você que é antigo de casa, foi legal, com certeza, você revisar. Então, lembre, nós vamos falar de todos os suplementos nas próximas aulas. As específicas para cada situação, né? Para cabelo, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas lembrando que os 3 coringas para a saúde de qualquer pessoa é esse. A cliente é obrigada a comprar esse, se ela quer comprar o BioHair Gummy, o AK Hair Gummy, para cabelo, pele e unha. Não. A cliente é obrigada a tomar esses antes dela tomar um Yonk, Verisol? Não. Mas você dá a instrução. Se ela quer um melhor resultado, e se ela fazer esse procedimento, que pelo menos seja clorela, o resultado de qualquer outro vai ser muito mais notável. Tá bem? É isso que eu queria que vocês entendessem. Mas a gente vai falar nas próximas aulas de todos os demais, tá? Quem precisar sair nesse momento, fique à vontade, tá? Nossa aula está encerrada, mas eu vou abrir agora para perguntas e para depoimentos. Tá bem? Moniquinha, você dá depoimento para mim aí desses produtos que eu falei? Sim, Renata. O ano passado a minha mãe teve câncer e com auxílio da Acmos ela não teve baixa de imunidade nenhuma. Inclusive a vitamina B12 da minha mãe estava em 1.300. Aí a Renata me orientou a parar um pouco com a clorela, porque teve um aumento assim maravilhoso. E a minha mãe até hoje ela faz o tratamento só acompanhamento mensal e ela faz uso de vários suplementos ainda, como Dayflex para ajudar na vitamina D, né? Ela faz uso do cúrcuma para não deixar o corpo inflamado e ela faz uso assim, todo mês a gente vai alternando os suplementos. E eu fui também, aconteceu comigo que eu estou com os nódulos na tireoide, aí tive o auxílio também da Natália, que é nossa empreendedora, que tem já a doença de Hashimoto, mas o meu caso não. Mas eu estou suplementando também e já faz um ano e estou só em acompanhamento. Então, os produtos da Acmos, com certeza, eles não tiram o nosso medicamento. No caso da minha mãe, ela continua tomando todos os medicamentos para diabetes, para pressão alta, ou do câncer, tudo. Só que o suplemento ajuda ela a ter mais vigor,
mais fortalecida. E no meu caso, eu não tomo nenhum medicamento. Inclusive, hoje eu fui ao médico, assim, já falando a minha idade, eu estou com 54 anos, eu não tomo nenhum remédio, de farmácia. Eu só faço suplementação da Atkins. Obrigada. Até mesmo porque a clorela, gente, olha, que é muita informação. Por isso que eu falei, quando vocês verem eu anunciar uma aula no WhatsApp, lá no grupo, você fala, essa aula da Renata eu já assisti. Mas sempre eu solto alguma informação que eu não falei em aula anterior. Aqui, ó, acabei de falar um monte de clorela, mas ó, lembrei agora, através que a Mônica falou da tireoide, né? A clorela é a maior fonte de tirosina. E a tireoide precisa de iodo e tirosina para ela funcionar. Então, o Flávio, meu esposo, usava 50 miligramas por ano, e com a clorela, uso contínuo, a TSH dele, né, da tireoide, normalizou, e o próprio médico tirou. Achou um absurdo que ele tomava, mas os exames mostravam porque ele tinha necessidade. Mas agora ele não tem mais a necessidade. O médico que tirou, tá bom? Não fomos nós. Obrigada, Mônica. Eu queria o depoimento, eu tinha visto aqui de outro, do resveratrol, a Sandra. Sandra, você está aí ainda? Deixa eu ver. Eu acho que ela já saiu. Porque ela fala encantadora, muito do Sandra ou Sandar. Você está aí ainda? A respeito Não da. tá, não estão mais. Não, né? Ele já estava aqui agora. Mas ela dá um depoimento show do resveratrol, de todos, né? Ela usa, mas o resveratrol para diabetes e da pressão alta dela. Mais alguém, pessoal, que quer dar um comentário ou pergunta, trazer algum caso real que a gente pode ajudar aí para você saber o que indicar para essa pessoa? Pode ligar o Eu áudio. vou falar pra você, aquela hora, aqui, ó. Eu fui fazer uma arte, não sei se dá para ver, ó. Comprei outro dia chocolate, 80% claro que era ruim. Hoje eu pensei, enquanto vou assistir a aula, vou provar. E estava aí comendo, você me chamou para falar, e eu de boca cheia. Por isso que a minha fala ficou meio muito enrolada. Comi uma partezinha do meu chocolate 80. Tá bom? Era isso. Eu ia colocar, pedir desculpa, minha fala ficou tudo meio enrolada sobre a clorela, mas é isso aí mesmo. A clorela, nós, assim, já é bastante tempo que nós pegava aquela. O anil vinha era japonesa. Então, né, mas bem antes da Acmos, agora que tem a Acmos, está facilitando bem melhor, porque elas têm o mesmo princípio ativo, o resultado no organismo, né? É tão boa quanto, né? Só que aquela é bem mais, quase ninguém, né? A gente tomava pouco mesmo porque era o poder, assim, ia bem mais, né? Agora com essa a gente pode se dar Tomar, o né? jeito de tomar mais. Mas é isso aí, tá? Francisco, você está aí ainda para dar o depoimento do tratamento do teu coração? Francisco, acho que é o Rodrigo. Francisco também estava aqui, mas acho que Francisco Rodrigues, mas se for o Francisco Rodrigues Filho, sou eu. aí ela Sou eu. Renata, mas olha, deixa eu falar, o clorela eu vendo e eu super recomendo e uso também. Mas assim, a minha irmã não consegue mais viver sem o Baratim, né? Ela também estava falando que quando a gente a princípio apresenta muitas vezes os produtos da Acmos, as pessoas às vezes acham que é só mais um produto. Mas quando passa a usar, as pessoas veem a diferença. Eu mesma aqui. Aninha, tá No aí? meu celular tem a minha irmã, ela não vive mais sem o chá Body Tea. E eu, tá me ouvindo? Tá. Que usa colágeno, né? E assim, são produtos que a gente sabe que se a pessoa usar, ela nunca vai se arrepender. É um investimento na saúde muito importante. Ninguém se arrepende de cuidar bem de si próprio.
É isso mesmo. Se arrepende lá no futuro de cair numa cama doente, né? E olhar para trás e ver que não fez nada a favor, né? E eu uso Aí, as pastas também, a gente não tem como não usar a pasta de dente, hein? Pelo amor de Deus. Se você ainda usa pasta de dente com flúor, é porque você não gosta de si próprio, né? olha lá. A Ana é a campeã de venda de creme dental. Ela defende, ela, ela, ela explica que se evita várias doenças só trocando o creme dental, né, Aninha? Não usando o flúor regularmente. Sim, sim. É Palpite, fundamental até mesmo para que a gente, desde o cérebro, coração, todos os órgãos da gente, o flúor, ele tem influência. E aí, quando a gente evita isso, você está dando saúde para você. Gente, o próprio intestino da gente, ele não se dá bem com flúor. Então, é a maneira da gente cuidar da gente de uma forma. E olha, a Forever vende por 52, a Acnos está vendendo uma pasta por menos de 20 com propriedades que a Forever não oferece. Então, assim, não é falar de outra marca que tudo bem, cada um com o seu quadrado, né? Mas a gente tem a possibilidade de cuidar da gente, cuidar das pessoas por um preço razoável. Bom, e sem contar que você está cuidando da sua saúde, investindo no que é melhor na sua vida. aí, então ficou a dica aí, ó. Quem ainda não pegou o creme dental sem flúor, com óleos essenciais, né? Bactericida antifúngico, clareador, cicatriza gengivite, né? Evita aí o consumo do flúor, que não tem, ele tem aloe vera na composição, que é cicatrizante, viu? Então fica a dica, por só R$ 18 de venda, né, Aninha? Isso mesmo. Obrigada, Aninha, por lembrar. Tá associado, né? A gente falou de hipotireoidismo, então precisa evitar o flúor aí também. Vocês não levantam a mão para falar, eu chamo, quer ver? Balbina, você está aí, Balbina? Balbina, você está aí? Eu sei, pessoal, porque vocês me passam os pedidos para eu lançar, né? Aí eu sei o que vocês mais vendem. Mas acho que ela não está ouvindo, não. Mas a Balbina também é campeã de clorela e ômega, desses dois produtos que a gente falou hoje. Viu? Então, tá bem. Pessoal, alguma pergunta lá? Pois é, Renata, eu cheguei atrasada, que tinha muita gente, não tinha como eu assistir. Tem como. Ficou gravado? Tem como eu assistir depois? Sim, eu sei que você não perde. Eu te mando. Tá bom, pode mandar. Balbina, qual que é o produto que mais vende? Hã? Qual é o produto que você mais vende? Eu não ouvi. Qual é o produto que você mais vende? Ah, tá. É o ômega e a clorela. Também o Dr. Fit. Isso. Não, mas ó, vocês viram que não é combinado. Não assistiu a aula, ela chegou agora, mas eu falei, os dois produtos que ela mais vende, os dois produtos que a gente falou hoje. O Full Ômega. É isso mesmo. Esses dois aí, agora mesmo eu vendi. O Dayflex também, eu vendo sempre. E, Balbina, explica um pouco para nós. Então, a maioria é clientes que mantêm o uso ou são vendas sempre de venda nova? Sempre eu tenho umas pessoas aqui, agora estou começando, né, também falar para outras. Aí foi o que eu pedi agora por dia. Mas a É o Dayflex e a clorela. Como eu tinha aqui, agora arrumei outra pessoa. Ela está tomando, está se dando bem já. tá vendo? Mais uma pessoa que vai manter o uso regular, né? Igual as demais. Vai Eu aparecer ia mais. falar Ô, Renata. Oi, elas falando ali do creme dental.
Aquela minha irmã que está com aquele problema também, ela tem recomendação de usar sem flúor, daí ela está usando o nosso aqui também. Porque ela tem recomendação, eu não sei bem certo de quem eu vou perguntar, mas é recomendação para, né, que ela tem o problema do câncer no pulmão, né? Também ela tem recomendação de não usar gel dental com flúor. Daí até eu estou falando para todos, né? Se tem a recomendação para não usar, para que usar com flúor? Então vamos usar sem flúor, né? É isso. Então, essa parente da Roseli, ela está fazendo um tratamento do câncer e ela usa a clorela para fortalecimento do sistema imunológico também. Estou usando vários, o coenzima Q10, o resveratrol, o ômega, a clorela. Ela está usando o máximo que ela pode. Ela falou, se eu não cuidar de mim agora, quem vai cuidar? Daí eu pego bastante produto para ela mesmo. Então, mas tá bom. Eu ia falar do creme dental, então, que ela tem recomendação para não usar com flúor. Então, daí ela pega o nosso aqui, daí ela usa direto. Tá. Aí, ó, recomendação médica, né? Para não consumir com flúor. Perfeito. Isso mesmo. Pessoal, alguma pergunta ou a gente encerra aqui? Renata, o meu filho, ele faz uso da clorela, ele faz uso do carbofrade e também agora ele está usando também o Reverastrol e o creme dental também, faz tempo que ele usa, ele não deixa de usar. Não, e faz muitos meses, né? Desde a outra vez que Muito tempo. já melhorou muito a saúde. Desde o início. Aí ele estava perguntando, mamãe, fale para Renata se será bom eu dar uma paradinha na clorela, nessas coisas. Eu digo, meu filho, eu acho que isso aí é você que vai saber se pode parar ou não. Se conseguir fazer a alimentação saudável, que dá ao corpo tudo que precisa, pode parar de clorela. Mas aí eu acho que é impossível. Ah, sim, e o chá também, ele continua tomando chá direto. É isso mesmo. Tá certo. Obrigada, Bobina, pelo depoimento. Pessoal, agradeço a companhia de todos. Não falei oi, mas está aí a Jussara, a Rejane, a Tereza, a Cris, a Glorinha, a Lenita, a Câmara eu falei, a Edileuza também chegou depois, a Valdelice acho que também chegou depois, viu? Obrigada pela companhia de todos. Lembre que amanhã, às 7 horas, tem treinamento de negócios com a Valesca, tá bom? Eu já vou colocar no grupo agora, encerrando aqui. Você que tem alguém da tua equipe que não assistiu e não está sabendo, você pede a minha aula gravada, manda para a tua equipe e também reforça a presença de todos no treinamento da live de amanhã da Valesca. Eu vou estar aqui assistindo junto com vocês, com papel e caneta na mão, para anotar tudinho as orientações dos passos do sucesso nesse negócio. Combinado? Um abraço a todos. Beijo. Tchau, Paulo. Bom descanso. Rose. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Muito bom o treinamento. Que bom. Está em casa, Paulo. Boa Isso. noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, Bobina. Tchau, Luciana. Tchau, boa noite a todos também. Oi.